Eu ouvi uma teoria na escola de que os mamilos dos homens, eles são inúteis, só servem pra ter câncer. Então, pode ser que em uma geração futura, homens não tenham mamilos. Não. Então, é aí que tá. Porque as coisas podem sumir, mas para elas sumirem de certeza, tem que ser algo que dá desvantagem, certo? Então, por exemplo, para um lagarto que anda em um lugar onde é tudo muito apertado, ter pernas pode ser uma desvantagem. Daí as pernas ficam pequenininhas até que surgiram as cobras. Como nós vimos no meu último vídeo. Então é uma desvantagem, certo? No caso do mamilo dos homens, não é uma desvantagem. É uma coisa meio idiota, né? Então, tipo, não tem nenhuma pressão de seleção pra não nascer assim. Mas a Amy comentou de câncer. Então, câncer não é uma desvantagem? Câncer seria ruim. Mas, de todos os cânceres de mama que acontecem no mundo, a cerca de 0,5 a 1% são de homens. Então a chance é muito pequena. Para ser uma desvantagem evolutiva, tem que ser algo que vai impedir os indivíduos de reproduzirem. Então, isso não é uma desvantagem evolutiva. Isso não vai impedir as pessoas de reproduzirem. Ainda mais que às vezes esse câncer de mama acontece quando você já é muito mais velho. Quando o homem ele já teve filhos. Então ele já teria passado para frente o DNA de ter mamilos. Então não é uma desvantagem evolutiva, né? E ainda mais com uma pequena porcentagem, então não conta. Não. Um exemplo de algo que seria realmente uma desvantagem evolutiva seria uma raposa ter a coloração laranja no Ártico. Ela tendo a coloração laranja, a cor do pelo laranja no meio da neve, vai fazer com que predadores encontrem ela muito facilmente e que a presa encontre ela também e evita ela e fuja dela. Então, é uma desvantagem ter a coloração laranja. As raposas que tinham coloração laranja reproduziam menos, pois morriam antes de se reproduzir. Então, é uma desvantagem, enquanto que a raposa branca é uma vantagem. Deu pra entender o que é uma desvantagem evolutiva e por que o mamilo não é uma desvantagem evolutiva? E tem um outro fator também que isso vai influenciar, né? Um fator tipo de ontogênese dos embriões, sabe? De como é formado o embrião e tal. Então, pra não formar mamilo, teria que ter muitas etapas, né? Porque quando o bebê se forma, primeiro se forma o mamilo e daí depois começa a ter a diferenciação sexual. Isso serve para todos os mamíferos, se vai ser macho ou fêmea, né? Então primeiro se forma o mamilo. Por isso tu vai ver um gato macho, vai ter mamilo, um cachorro macho vai ter mamilo também, só que não é muito desenvolvido, né? Porque não tem função. Ok. O que eu quis dizer é que durante o desenvolvimento do embrião, os mamilos se formam antes dos hormônios começarem a agir e influenciar a formação dos órgãos genitais. Então está no DNA dos mamíferos a formação do mamilo antes mesmo de definir o sexo biológico. Para que apenas os homens biológicos não formem mamilos, precisaria ter uma série de mutações muito específicas no DNA. Mas mesmo que tenhamos essa série de mutações, como a ausência do mamilo não vai alterar a sobrevivência ou reprodução do humano, não existe nenhuma pressão evolutiva para essa característica se manter na população. Para que apenas os homens biológicos não formem mamilos, precisaria ter uma série de mutações muito específicas no DNA. Mas mesmo que tenhamos essa série de mutações, como a ausência do mamilo não vai alterar a sobrevivência ou reprodução do humano, não existe nenhuma pressão evolutiva para essa característica se manter na população. Resumindo, é muito difícil de acontecer. E mesmo se acontecer, as chances dessas mudanças virarem o padrão são quase zero. Na verdade, eu acho mais provável o contrário. Pois, se estimular o seio de um homem e ele tiver o hormônio prolactina ativo, ele também consegue produzir leite. Então, pensa aqui comigo. Se existir um cenário onde dividir a responsabilidade de amamentar entre o pai e a mãe for uma grande vantagem, é possível que a evolução leve a homens amamentando também. Acho algo provável? Não. Mas com certeza é algo possível.
Uma coisa interessante, as características principais dos mamíferos são a presença de pelos e de glândulas mamárias, as glândulas que produzem o leite. Mas nem todo mamífero possui mamilos. Em um dos próximos vídeos, eu vou explicar mais sobre um desses mamíferos. Você sabe que mamíferos são esses? Duvido! Hã? Ei, coisa feia falar de ouvido. Se sabe mesmo, deixa um comentário com os nomes. Dica, é mais de uma espécie. Então, só vai sumir quando realmente é algo que ou é muito desnecessário, que não faz falta, e por sorte da genética ele some, ou que ele atrapalha, entendeu? Então, no caso das focas, por exemplo, os pezinhos foi ficando mais junto porque a necessidade de nadar era maior e etc. Exatamente. Porque era uma vantagem porque a comida estava na água, entendeu? Então, eles conseguindo nadar bem, eles conseguem caçar melhor. E querendo ou não, eles geralmente vivem próximo da água. Se chega um predador, eles vão fugir para a água. Para uma característica nova se fixar na população, tem que ser uma vantagem. E para alguma característica ser perdida, precisa ser uma desvantagem ou não ter uso e daí, por sorte ou azar, ela acabar sendo perdida. Mas se é uma característica que ela não atrapalha, é muito mais difícil de se perder evolutivamente. Ainda mais no caso dos mamilos, que precisariam de muitas mutações e muita mudança para acontecer. Deixa o like. Deixa o like. Deixa o like. Se inscreve, compartilha e muito obrigado. E obrigado, Amy. Obrigado, papá. Obrigado por me chamar. Bye, bye. Bye, bye.